Você comanda. Gente, boa noite. Então, a gente começa a segunda conferência das 7ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos. A gente tem muita honra, muito gosto de fazer essa mesa com o Rosinaldo Antônio Miani, mas todo mundo conhece por Rosinaldo Miani. Rosinaldo, ele atua na Universidade Estadual de Londrina, é jornalista, historiador, e é um dos principais estudiosos de charges que a gente tem contemporaneamente no país. Aí um passo para trás, não tomar tanto tempo. Antes da pandemia, no primeiro ano do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente estava pensando nas jornadas de 2020. E a gente teve uma percepção de que a charge, o meme talvez tenha roubado alguma cena nas redes sociais e a charge talvez tivesse ficado em segundo plano. Havia uma percepção nossa em 2009 para 2020 de que, por conta de um posicionamento político mais contundente, a charge tinha voltado a ganhar um destaque e um protagonismo no país. Era uma percepção. E a gente imaginou fazer na edição presencial de 2020, vejam, né? Alguma fala sobre charge. E a gente de cara pensou no Rosinaldo para fazer isso. Ele é testemunha porque ele tinha sido convidado para isso. Surgiu a pandemia e aí nós fizemos as edições das Cyberjornadas durante esse processo de forma remota. Isso sombreou as conferências que a gente realizava, né? Foram priorizadas as comunicações, mas não as conferências. Quando a gente tem a oportunidade de voltar a realizar as jornadas presencialmente, a gente voltou lá para aquela ideia de 2019, 2020, da charge, e também de dar um protagonismo para o mangá, que foi a conferência de ontem. E a gente conseguiu, com esse intervalo de anos, concretizar aquela mesma percepção, que eu acho que a pandemia consolidou. Porque não ficou só um discurso da charge político, mas também um discurso da charge usado por conta da pandemia, vacina, não vacina, enfim. É um pouco essa história que nos levou ao Rosinaldo e que a gente, felizmente, e agradecemos a compreensão de 4 anos de você aceitar o nosso convite para estar nessa conferência. E naquela época também a proposta é que o Rosinaldo pudesse sintetizar as pesquisas dele. Toda edição das jornadas o Rosinaldo traz algumas pesquisas sobre charge. Se ele toparia sintetizar essas ideias num livro, que é o livro que a gente, toda edição das jornadas, a gente tenta viabilizar um livro. Gerou esse livro que todos receberam no kit, né? Que é o de charge, e que de cara já acho que é um livro que se torna referencial a todos que pretendem estudar charge, né? Então a fala do Rosinaldo é nesse sentido, de trazer um pouco de luz para a gente entender a charge contemporaneamente e mais, seja lá o que mais o Rosinaldo vai nos ensinar. Então é com muita honra que a gente recebe o Rosinaldo para aprender um pouco mais sobre charge, talvez para a gente poder olhar um pouco diferente para esse fenômeno que a gente olha contemporaneamente. Essa é a ideia, tá? Então a gente recebe de cara o Rosinaldo com uma salva de palmas. Quando você terminar de falar, a gente também bate palma. Fica tranquilo, tá? Mas você comanda aí. Não. Né? Rosinaldo, não atender. A fala é toda sua, eu vou ficar quietinho. Vai que, né? Vai que, né? Bom, boa noite a todas e todos. Então, é muito mais uma honra e uma satisfação minha de poder atender a esse chamado, a esse convite, de poder trazer, né, para os participantes das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, um evento que eu tenho, né, tido a satisfação de acompanhar desde o seu início. É uma rotina, né, de um pesquisador da área de quadrinhos, humor gráfico, charge,
estar nesse evento, seja presencial ou, né, as circunstâncias nos levaram a ter que realizar algumas edições de modo remoto, mas assim, temos que bater cartão e temos que disseminar isso, estender esse espaço para todos e todas que efetivamente têm esse universo dos quadrinhos, do humor gráfico, das charges, caricaturas e todas as suas, né, derivações, estar presente, prestigiar e efetivamente reconhecer esse espaço como o espaço mais importante no Brasil e, né, arrisco dizer, dentre alguns outros, né, poucos que a gente possa encontrar no mundo, que tenha essa vitalidade, essa qualidade de poder oferecer tantas pesquisas, tantos encontros para aqueles e para aquelas que trabalham com essa temática. Então, uma grande honra. Sim, agradeço, né, a toda a equipe de organização das jornadas, né, em especial ao convite feito pelo professor Valdomiro, de poder, né, ocupar esse espaço aqui. Então, para começar esse agradecimento, né, ao fato de poder hoje estar aqui fazendo esse diálogo com vocês, né? Então, o tema da conferência, né, eu trouxe, né, como sendo o mesmo tema do livro, né, vai ser um pouco as questões que são trazidas, né, no livro, e a partir daí, né, seja aqui, se a gente tiver a oportunidade de conversar um pouco, ou a partir dele, né, os espaços que a gente vai construindo de diálogo no campo das pesquisas que as pessoas que trabalham com a charge vão fazendo e vão podendo mostrar quais são as fragilidades e a importância que o material pode proporcionar para os pesquisadores, né, na área da charge. Então, eu sou, né, Rosinaldo Miani, tenho participado aqui das jornadas, né, desde que assumi essa condição de docente, né? Na minha trajetória profissional nem sempre fui docente, né? Muitas pessoas iniciam a sua trajetória profissional como docente, eu tive outras experiências profissionais anteriores, né? Então a minha trajetória como pesquisador, ela tem uma marca, mas antes disso eu, né, trabalhei durante muitos anos com a imprensa sindical, como jornalista, que é a minha formação inicial, a minha formação de origem. Nessa trajetória de formação eu passei, né, por outros momentos, fiz um curso de História, aqui mesmo nessa casa, na Universidade de São Paulo, e estando aqui fazendo História, eu, né, tive a grata satisfação, estava conversando aqui com o Paulo, de ter participado da experiência do curso de especialização em Histórias em Quadrinhos, né, que foi a abertura de portas para esse universo tão maravilhoso. Talvez assim, um pouco diferente do perfil talvez da grande maioria de quem acompanha as jornadas e tem essa trajetória de pesquisa com quadrinhos, o meu contato com esse universo sempre foi fundamentalmente com a charge, né? Não cheguei a ser um consumidor voraz de quadrinhos na minha infância e tal. Eu fui ter contato com esse universo fundamentalmente na minha atividade profissional como jornalista da imprensa sindical, com a charge, né? E não sendo desenhista, né? Também tem mais essa, né? Diferente de muitos e muitas de vocês que também têm esse privilégio de ter o dom, né? Ou o trabalho de se especializar nessa atividade, né? De desenhar, de produzir a arte, né, dos quadrinhos. E isso, então, né, nessa minha trajetória, eu me deparei com a charge e ela me abriu esse universo e, academicamente, aqui na ECA, com o curso de especialização em Histórias em Quadrinhos, iniciou uma trajetória que, posteriormente, quando eu fui para a atividade docente, efetivamente se consolidou, né? Então, na minha trajetória acadêmica,
eu fundamentalmente tenho trabalhado com duas frentes de pesquisa. Uma delas é a comunicação popular e comunitária. Isso deriva da minha atuação, né, na juventude, na militância política da juventude, produzindo comunicação para as organizações sociais e políticas às quais eu me vinculei, e depois também trabalhando como jornalista da imprensa sindical. Então, tudo isso me colocou num campo de pesquisa que, né, eu fui construindo e ainda, né, estou inserido nesse ambiente, que é da comunicação popular e comunitária. E o outro é efetivamente esse universo do humor gráfico, de modo especial a charge, né? No processo formal, né, de qualificação, eu levei, né, como objeto de pesquisa um pouco esse encontro da comunicação popular e comunitária, fundamentalmente da imprensa sindical e da charge. Aí estão as capas dos trabalhos acadêmicos que eu fui desenvolvendo. Então, a minha dissertação de mestrado, a utilização da charge na imprensa sindical na década de 80 e sua influência política e ideológica. Fui orientado, né, pelo nosso saudoso Antônio Luiz Canin. Na sequência da minha formação, eu fui fazer um doutorado em História, já estava na atividade docente, trabalhando em Londrina. Aí, né, por uma questão até de viabilidade, eu fiz o doutorado em História na Unesp de Assis. O título da tese, As Transformações do Mundo do Trabalho na década de 90, né? Que também é uma busca por estudar as charges como fonte histórica. E, né, formalmente, o último movimento mais formal de qualificação, né, desse processo formativo, um estágio de pós-doutorado supervisionado, né, também pelo querido professor Valdomiro Vergueiro, também trabalhando com a temática do humor gráfico, humor gráfico, né, na história política brasileira. Então, não, mas é que tá bem pequenininho lá, viu? E de longe eu enxergo bem, aqui fica até pior. Então, essa é um pouco a trajetória que foi combinando essas duas áreas de formação e sempre tendo, né, esse elemento do humor gráfico como elemento fundamental nos processos formativos. Dentro da trajetória profissional na Universidade Estadual de Londrina, fui desenvolvendo uma trajetória de pesquisa relacionado ao objeto, né, charge. E disso derivou a realização de vários projetos de pesquisa, né? Quem está mais vinculado à atividade docente formal entende como funciona. A gente apresenta um projeto de pesquisa, ele tem uma duração de 2, 3 anos, você conclui, inicia outro. Então, nesse movimento, eu fui organizando projetos de pesquisa, sempre tendo a charge como objeto de estudo para estudar a história do Brasil recente por meio das charges. Então, iniciando ali no período da Nova República e, né, acompanhando um pouco a trajetória política brasileira a partir dos diversos governos, eu fui organizando esses projetos de pesquisa, sempre tendo um elemento central relacionado ao que representou aquele determinado governo e a partir disso, olhando como a charge mostrou, como a charge problematizou todos os aspectos referentes a esses governos. Então, lá na Nova República, o tema da transição democrática, nos governos Collor e Itamar, a chegada, por assim dizer, do neoliberalismo como o modus operandi da política e da economia brasileira, o governo FHC representando uma ofensiva neoliberal, o governo Lula e a implantação do projeto social desenvolvimentista e o governo Dilma como a expressão da continuidade do petismo no governo federal. Estou, neste momento, concluindo o projeto relacionado ao governo Dilma. Na sequência, eu vou ter que enfrentar o governo Temer e o Bolsonaro, né, e ver como a charge mostrou um pouco a realidade desses governos. Não vai faltar, não vai faltar. E tem vários pesquisadores já trabalhando com isso, tem vários, né? As jornadas estão
recheadas de material que vão subsidiar tudo isso. Então, não é uma questão de originalidade, de ineditismo, é mesmo essa trajetória que vai se encontrar com vários trabalhos de pesquisadores que já têm se empenhado nesse processo. Bom, e aí nessa trajetória foi se constituindo, né, várias experimentações do ponto de vista metodológico, né, de como estudar essas charges, né? Então, né, no início, muito espontaneamente, algumas experimentações, trazendo ou tentando operar metodologias já de alguma forma desenvolvidas ou propostas por outros autores, e à medida em que esse movimento foi se dando, eu fui tentando construir algo que pudesse representar ou atender às expectativas que eu tinha com a análise dessas charges. Então, isso foi gerando, né, o desenvolvimento, né, de uma metodologia própria de análise chárgica. E a partir daí, né, então um pouco desse movimento que não havia até então uma sistematização disso, isso se encontrou com esse convite de poder, né, organizar, sistematizar um pouco dessa trajetória. Então, não só a honra do convite, mas também o desafio que isso proporcionou de justamente operar uma sistematização dessa trajetória de pesquisa que veio se constituindo desde a minha entrada dentro da atividade acadêmica. E esse é o resultado que, ora, apresento e que está aí para ser consumido, para ser problematizado, para ser debatido, e acho que é sempre isso. Não encerra nem o meu trabalho e muito menos, né, o desafio de continuar pensando formas e propostas metodológicas de análise de charges e das demais modalidades do humor gráfico. Bom, então como que se constituiu esse processo de sistematização? É um pouco o que o livro traz. Então ele vai seguindo, né, um movimento de, primeiro, essa trajetória, além de resultar nesse processo de proposição de uma metodologia, mas também de tentar compreender de maneira mais teórica as várias modalidades do humor gráfico, em especial aquela com a qual eu trabalho, mas entender o universo, né, na sua amplitude, ou pelo menos nos limites da amplitude que cabe compreender para que a gente pudesse entender a charge. Esse movimento teve início também muito influenciado, né, inspirado pelos estudos do professor Canin, que na parceria da orientação, generosamente me apresentou o conceito de linguagens iconográficas como sendo o termo que aglutinaria essas diferentes modalidades do humor gráfico. Então, né, num primeiro movimento, era a partir dessa matriz que eu construía a minha formulação mais teórica sobre o que era caricatura, charge, cartoon, história em quadrinhos e tal. No movimento, né, que se estabeleceu desde então, eu fui, de alguma forma, percebendo algumas limitações que esse termo estava operando sobre esse universo. E, a partir daí, eu passei a incorporar o conceito de humor gráfico, que, né, me parece até este momento um termo que atende melhor para incorporar ou para aglutinar este conjunto de modalidades que se constitui aí a partir da caracterização dessas diferentes formas de expressão visual. Caricatura, histórias em quadrinhos, tira-charge, cartoon, charges e outras, né, que certamente existem, mas aí é o limite do que efetivamente tem aparecido ou tem sido mobilizado no meu processo de trajetória acadêmica. E, né, então, assim, um primeiro movimento é fazer justamente essa sistematização da teoria em torno dessas diferentes modalidades. E aqui, né, certamente, na maioria delas,
foi só um exercício muito singelo de fazer essa sistematização, até porque nós estamos aqui diante de pesquisadores que, em outras modalidades, têm, né, certamente muito mais trajetória, muito mais aprofundamento do que o que a minha trajetória me proporcionou, né? A charge é onde eu vou efetivamente concentrar o meu esforço mais de teorização. E as demais é mais assim, para poder dimensionar como eu estou pensando cada uma delas para demarcar o lugar da charge nesse conjunto. Então, também muito influenciado influenciado, mas concordando, né, com aquilo que o professor Canin me apresentou, de pensar as diferentes modalidades do humor gráfico num movimento comparativo com as formas de produção literária, né? Então ele dizia, né, de alguma forma eu trouxe isso para esse movimento de teorização, que era possível fazer uma aproximação da caricatura com a forma, né, de produção literária descritiva, porque ela se caracteriza muito mais pela valorização dos elementos, né, que são possíveis de identificar e de descrever no sujeito caricaturizado. Então, um pouco essa a definição que foi sendo consolidada nesse meu movimento, de pensar a caricatura como uma representação caricata ou deformada de traços fisionômicos ou características de uma personalidade, né? Desenho que explora os detalhes anatômicos de um determinado rosto ou de um corpo de maneira exagerada, enfatizando o que há ou pode haver de destaque ou de grotesco na pessoa. Então, esse elemento descritivo, né, nessa formulação, parece ter mais aderência e, por isso, a caracterização da caricatura como uma modalidade do humor gráfico de natureza descritiva. Aí tem toda uma discussão que o Canin também traz, de que a palavra caricatura, né, as confusões com a ideia de cara e tudo mais. Então, para sair um pouco desse imbróglio, a demarcação de que a caricatura aqui está sendo efetivamente demarcada como a ideia do retrato caricato. Até porque a palavra caricatura também, na história, né, da compreensão desse fenômeno, também expressou e expressa aquilo que a gente está, nesse momento, reivindicando como charge, né? Tanto que, se a gente for fazer uma história da caricatura e uma história da charge, a gente chega ao mesmo ponto de origem, né? É a mesma imagem que é reivindicada como a primeira caricatura e é a mesma imagem que é reivindicada como a primeira charge, né? Mas aí esse movimento faz com que o que a gente esteja pautando aqui é que no campo dos sentidos a palavra caricatura seja representada por essa ideia de natureza descritiva. Aí aqui só, né, algumas imagens, né? Não podia deixar de trazer imagens, óbvio, nós estamos falando de imagens. Então, tem aí. A história em quadrinhos, essa eu não vou me atrever a falar muito, porque eu estou aqui diante das principais referências e eu, né, deixo isso muito explícito nesse momento do livro, né, que nós temos as próprias jornadas, a trajetória do Observatório de Histórias em Quadrinhos, as pessoas que vêm para esses espaços, são, né, efetivamente as pessoas que no Brasil e como referência também internacional têm pensado, têm produzido, têm trazido todas as contribuições sobre histórias em quadrinhos. Então aqui também foi só um movimento de demarcação mais genérica de como tem sido tratada a história em quadrinhos como uma modalidade específica do humor gráfico. E seguindo a mesma referência ali do professor Canin, a ideia de que a história em quadrinhos ela se caracterizaria de uma maneira comparativa com a natureza narrativa, né? A forma literária da narração pelas características principais que definem a história em quadrinhos. Aqui também algumas imagens, né? Uma primeira história do Inhoquin, a Palestina, né? E alguns quadrinhos autorais, né? O primeiro ali do Latuf, aí capas de algumas revistas de quadrinhos bastante já conhecidas, né? As mais populares até,
a quadrinização de alguns materiais né, da literatura e da produção científica universal, enfim. Então, alguns exemplos aí de histórias em quadrinhos. A tira cômica. A tira cômica também, estou aqui dividindo esse espaço com a principal referência do tema, então, qualquer coisa, podia até pegar isso aqui, né? Paulo, fala aí e tá tudo certo, né? Fiz questão, inclusive, ó, tem lá uma citação do Paulo, ó, tá vendo? Tá lá. Né? E... desculpa aí, hein? Isso tá lá no texto dele, então, hein? A vírgula. Mas isso, assim, o que vale comentar muito brevemente aqui é que, assim, tornar a modalidade tira cômica uma modalidade específica foi ganhando espaço mais recentemente nos meus estudos. Tanto que quando eu desenvolvi a dissertação de mestrado, eu trabalhei com as outras modalidades, caricatura, cartoon, charge e quadrinhos, não falava da tira cômica. Mas ela foi ganhando não só um aspecto mais próprio e independente, também pelo convencimento do que os autores vão mostrando da importância de pensá-la como na sua singularidade, mas também ela foi se apresentando como uma modalidade no conjunto dos objetos que eu fui analisando de uma maneira bastante importante. Então, seria de fato fundamental que ela aparecesse aqui como uma modalidade específica e que tem fundamentalmente como caracterizações, e isso tudo plenamente subsidiado pela contribuição dos autores que têm trabalhado com o tema, dentre eles, Paulo Ramos e outros que seguem e que também oferecem as suas contribuições, mas o destaque é importante para a questão do formato e de como o humor ele se apresenta como um elemento constitutivo dessa forma, dessa modalidade do humor gráfico. Aqui alguns exemplos dessas tiras. O cartoon, ele vem como o imediatamente anterior à charge, até pela sua proximidade em termos conceituais do que é a charge, o principal objeto de pesquisa e de trajetória, e para trazer aqui para a gente poder conversar um pouco. E a primeira caracterização é que aí, também fazendo a sua comparação com as formas de produção literária, o cartoon, tanto quanto a charge, caracterizados como de natureza dissertativa, porque se propõe fundamentalmente a defender uma ideia. Estava até conversando ontem lá com o Paulo também, falei, a pandemia e o movimento mais recente do conservadorismo, do reacionarismo que tomou conta da nossa sociedade, fundamentalmente com o governo Bolsonaro, o quanto que falar de charge, charge é sempre um elemento combativo, crítico, de esquerda. Que a gente tem visto de charge de direita, vamos falar nesses termos, não está escrito, Então, é isso, mas sempre defendendo uma posição, O que é preciso que a gente entenda é que nem sempre é uma posição no sentido crítico mais combativo, mas defendendo uma posição. E que, na sua particularidade, ela se constitui como uma modalidade de natureza dissertativa, mas que se refere a fatos ou pessoas ficcionais. Então, sem ligação com a realidade imediata, portanto, atemporal e marcado por um humor universal. E todas essas definições dessas diferentes modalidades, elas estão fundamentalmente em diálogo com os principais autores que trabalham com essas temáticas. Então, não foi exatamente um movimento de construção muito autoral, foi o resultado desse diálogo com os autores que têm trabalhado com essas modalidades. Falo isso porque aí, quando chega na charge, aí sim tem um movimento um pouco mais específico de tentar trazer algumas elaborações que têm a ver com o próprio processo e a trajetória de pesquisa. Aqui alguns
algumas imagens e chegamos aqui à charge, que também, né, reforçando, se caracteriza como de natureza dissertativa, e aí já tem um movimento que é um pouco mais autoral, por assim dizer, de tentar construir uma formulação, uma elaboração para o conceito de charge. E essa foi aquela que eu, né, elaborei de uma maneira mais sintetizada por ocasião da tese de doutorado, que tem sido o ponto de partida para que eu também siga qualificando a compreensão conceitual de charge. Mas esse tem sido sempre o ponto de partida, e por isso que eu trago aqui como demarcação do conceito de charge, como sendo uma representação humorística de caráter eminentemente político, que satiriza um fato ou indivíduos específicos. É a revelação e defesa de uma ideia, portanto, de natureza dissertativa, traduzida a partir dos recursos e da técnica da ilustração. Veja, isso lá em 2005. Aí já temos que ponderar uma série de coisas, a charge que também já tem assim, suplantado a necessidade do desenho, né, direto. Não sou desenhista, às vezes não consigo expressar exatamente isso, mas o traço pela mão, né? Porque aí tem a mediação daquela caneta que faz isso, que faz aquilo, o desenho produzido direto como um recurso digital, mas enfim, esse é o ponto de partida, e entendendo toda a evolução, por assim dizer, tecnológica dos processos de produção da charge. Mas esse é o ponto de partida que tem servido para impulsionar né, a continuidade dos estudos sobre charge. Aí também algumas imagens, né, só para a gente poder... né. Todas as imagens aqui estão no livro, né, então podem recuperar, e tem outras tantas que estão lá. Bom, aí aqui a gente passa a ter um movimento mais bem demarcado sobre a ampliação do debate em torno da conceituação e caracterização da charge. E aí aqui, né, trabalhando alguns elementos mais característicos gerais da charge, como uma forma de representação imagética, expressão visual. Aí há várias perspectivas que podem se estabelecer sobre a charge do ponto de vista da sua compreensão e da sua análise, como expressão artística, então pensar aspectos mais do âmbito da arte, da estética, como gênero jornalístico, então inserida em processos jornalísticos formais, e aí aquilo que tem sido o fundamental na minha trajetória de pesquisa e mesmo de compreensão da charge, que é a caracterização como estratégia comunicativa, e como fonte histórica, né? E para isso a importância de identificar elementos gerais, né? A apresentação física, então os elementos estruturantes, né, que correspondem aos elementos gráficos, né, ângulo, linha, cor, né? Então todos esses aspectos que são pontuais e que configuram a apresentação física da charge compõem a charge, né, nas suas múltiplas manifestações. A efemeridade, né, aí é preciso... assim, estamos obviamente pensando inicialmente a charge como uma produção comunicativa, porque a efemeridade é uma característica da charge considerada como um produto, um gênero jornalístico, como estratégia comunicativa, porque como fonte histórica, né, não é a efemeridade que se vale. Há uma efemeridade no tempo em que ela foi produzida, mas ela se tornou fonte histórica, ela pode ser analisada hoje, como daqui 50, 100 anos, ela continua fonte histórica. Esse elemento da efemeridade passa a não ser o elemento constitutivo da charge na sua condição comunicativa, né? E a ludicidade, que também foi um exercício reflexivo que eu desenvolvi sobre charge por ocasião da dissertação de mestrado, que eu achei importante que também pudesse ser retomado e ser dimensionado na construção, na caracterização teórica da charge. E aí, assim, em termos mais digamos, estruturais de sistematização, basicamente esses três aspectos
ocuparam a maior parte da preocupação de sistematização em relação à charge, que é pensar a natureza dissertativa e persuasiva da charge. Então, entendendo que a charge ela cumpre a função de um editorial gráfico, então toda a sua condição de defesa de uma ideia, e aí veja que dependendo do ambiente em que a charge está inserida, você tem uma série de deslocamentos necessários a pensar do ponto de vista de análise, porque assim, e isso mais adiante eu procuro também demarcar isso, né? Vou chegar lá na apresentação, né? Mas só para demarcar nesse momento um pouco isso, uma charge produzida no âmbito da imprensa sindical, ela cumpre a função de reforçar o discurso sindical. E uma charge produzida no âmbito, por exemplo, da mídia burguesa, às vezes pode ser o contraponto que o jornal precisa para que ele não seja taxado de um jornal que defende uma posição. Ah, não, defende uma posição, mas tem lá a charge que está mostrando diferente. Então, tem toda essa necessária preocupação para o desenvolvimento da prática analítica da charge. Vamos, né, focar um pouco mais nisso mais adiante. A natureza intertextual, né, a charge sempre como uma produção intertextual, há sim uma relativa autonomia interpretativa, a charge expressa em si, ela tem em si uma significação própria, mas ela precisa ser reconhecida como uma produção de natureza intertextual, ela está permanentemente em diálogo com outros textos, outros contextos, e isso é algo que compõe a sua condição conceitual, pelo menos da forma como a gente tem praticado. E a natureza humorística, e aí aqui também tem sido um desafio sempre intenso de demarcar que o humor que está sendo reivindicado, né, em toda a discussão que a gente faz sobre a natureza humorística, não é fundamentalmente aquele que potencializa ou produz o riso. Isso é uma camada, por assim dizer, do debate do humor que eu trago para o debate da charge. Mas, fundamentalmente, a ideia da charge como o elemento presente na charge que potencializa a transgressão, né? Que leva ao movimento de transgressão de uma realidade, da subversão de uma determinada realidade. Isso pode ou não provocar o riso, né? Então, e também mais adiante vou trazer, inclusive, algumas charges para mostrar um pouco esse tipo de reflexão e de compreensão que a gente traz. Aqui, por exemplo, então, a ideia da natureza intertextual. Ali a gente tem, né, uma sequência de charges que foram produzidas em dias diferentes, né, publicadas no jornal em dias diferentes. Para você entender você tem que estabelecer relações intertextuais com a charge que foi publicada no dia anterior e tal, né, porque elas têm uma autonomia interpretativa, eu posso analisá-la independentemente, de maneira isolada no dia em que ela foi publicada, mas eu consigo ter uma compreensão mais plena daquela charge, entendendo dentro desse contexto intertextual, né? Um pouco, né, os exemplos, né? A questão também de fazer sempre a referência a outros contextos discursivos, a outros universos discursivos, como isso é um elemento fundamental na construção da charge como proposta, né, como mensagem, como produto comunicativo. Aqui, né, onde é possível rir disso, né? Então, quando a gente fala da questão do humor, né, não precisa, não é que não precisa, eu olho para uma imagem dessa, eu não rio, significa que não tem humor? Então, é nesse sentido, o humor como um elemento que também se coloca como aquele elemento que vai potencializar esse movimento de transgressão, essa subversão de uma determinada realidade, né, e que eventualmente pode levar ao riso, né? Então aqui você tem uma situação de uma charge que pode efetivamente, ao mesmo tempo que
que tem aí um movimento de transgressão em relação à realidade que está pretendendo representar, mas que também, né, impulsiona de alguma forma a questão do riso. Então, nesse sentido, o debate do humor tem sido tratado. Todo um debate de pensar a charge como um signo ideológico. E aí tem toda uma base teórica fundamentada nos estudos, né, da filosofia da linguagem de Bakhtin, né, que traz para o campo do debate da semiótica a defesa de que todo signo é ideológico e a charge, sendo um signo, né, efetivamente ela se constitui como um produto ideológico, né? Então, e ela é, dentro da trajetória que eu venho desenvolvendo de estudo da charge, uma expressão ideológica de uma determinada posição política nos processos de disputa de hegemonias. Aí tem todo um ponto de partida do entendimento como, né, que é a base epistemológica de produção do conhecimento de onde eu parto, do entendimento de que vivemos uma sociedade de classes e que ali existem os movimentos de disputa política, disputa de hegemonias, e é nesse contexto que a charge está, e sendo a charge um produto de natureza dissertativa que defende uma opinião, obviamente ele está inserido nesse movimento, né? E essa, né, demarcação do entendimento da charge como uma estratégia comunicativa, ampliando a perspectiva de ser apenas, que não é pouco, mas seria delimitado um gênero jornalístico, porque ele pode não estar situado num contexto jornalístico, e ainda assim ele funciona como uma estratégia comunicativa. Presente, por exemplo, num cartaz, né, numa peça publicitária, em uma campanha. Então há outros ambientes em que a charge opera, e não necessariamente como um gênero jornalístico. Então, essa busca de tentar um conceito que pudesse atender de uma maneira mais apropriada a essa amplitude. E aí a ideia de estratégia comunicativa. E fonte histórica aí como uma apropriação cada vez mais assim, determinada até, né, do próprio campo da história, que foi se abrindo no sentido de reconhecendo a importância dos objetos visuais também como objetos próprios da produção historiográfica, né? Coisa que fiz história aqui nessa universidade e na época chegamos a ouvir, né, algumas afirmações de que só tinha valor para a história os documentos oficiais e tudo mais. Então, a historiografia avançou e efetivamente já reconhece a importância dos objetos visuais, da oralidade, a história oral. E aí a gente também traz para o campo da história toda a vitalidade da charge como fonte histórica. E aí aqui mais algumas charges. Bom, e aí, né, chegamos ao segundo momento, que é o que esse movimento de teorização, resultado de uma trajetória de pesquisa, o que isso foi me proporcionando? Experimentações e que, de alguma forma, isso foi constituindo, foi tomando uma forma, né? Né, a oportunidade e o desafio que me foi lançado foi de tentar, então, trazer um pouco de todo esse movimento e sistematizar isso enquanto uma proposta metodológica, né? Até levei puxão de orelha do Valdomiro lá no prefácio. Não, como assim? Inacabado? Tudo é inacabado. Então, assim, mas assim, eu tinha necessidade de dizer, olha, eu não quero que isso aqui seja tomado como uma coisa, né, fechada, definitiva, né? Eu mesmo estou, né, assim, percebendo outras coisas. Acho que é isso mesmo, tem que puxar a orelha, porque às vezes a gente, né, fica ainda um pouco inseguro com algumas coisas, mas são esses movimentos que vão nos possibilitando, né, produzir, disseminar isso e dar continuidade aos diálogos. E aí, isso tudo partiu
da seguinte pergunta, né? Haveria mesmo necessidade de uma metodologia própria para análise de uma charge? E, né, a trajetória de pesquisa foi mostrando que era importante. As primeiras experimentações foram baseadas na tentativa de trazer algumas metodologias utilizadas para a análise de objetos visuais de modo geral para o campo das charges. Elas funcionam bem, até certo ponto, né? Há também as metodologias de análise mais discursiva, da parte verbal das charges, mas também alguma coisa ali acabava ficando de fora ou mal, né, assim, encaixada no movimento de análise. Então, parecia ser, de fato, uma necessidade, né? Mas todas elas também partiram de formulações, de proposições já estabelecidas e que foram sendo experimentadas, percebendo as suas eventuais lacunas, até que se pudesse propor, né, alguma coisa mais específica, como uma metodologia de análise chárgica. E aí, assim, tem, né, dentro dos estudos da metodologia, essa estratégia da triangulação metodológica. Então, você reconhecer que você pode estabelecer aproximações, encontros, combinações de metodologias que vão te ajudar. E isso foi fundamentalmente o que permitiu chegar nessa formulação e nessa sistematização. Porque é isso, ao mesmo tempo que o conjunto de metodologias que analisam objetos visuais, combinado com metodologias que analisam a parte verbal, combinado com metodologias que analisam produtos artísticos. Então, vai percebendo os elementos que cada uma dessas oferecem, né, produz aí esse movimento que se convencionou chamar de triangulação metodológica e consegue oferecer uma proposição. Esse foi um pouco o movimento, né? E aí, em termos então, construir essa sistematização. Então, por onde ela caminhou? De tentar, primeiramente, identificar aquilo que, né, eu estou chamando ali de os elementos essenciais para uma análise chárgica. E eles estão ali sistematizados, sintetizados em 3 momentos. A contextualização e ancoragem histórico-conjuntural, a análise discursiva, que tem fundamentalmente, ou visa fundamentalmente identificar as condições de produção e o elemento da ideologia presente, né, nessa produção chárgica, e o reconhecimento, ele que se trata de uma produção imagética e também observar os seus elementos semióticos e estéticos. E aí, como isso vai se desdobrando na construção ou na sistematização dessa metodologia. Eu fui, né, destacando algumas afirmações presentes no texto para direcionar brevemente a caracterização de cada um desses elementos essenciais. O primeiro deles, a contextualização e ancoragem histórico-conjuntural. Parece um nome, né, grande, mas fundamentalmente é a ideia da contextualização, né, permeado pelo reconhecimento de que a charge, como sendo uma produção inscrita no seu tempo, é preciso que se volte para a conjuntura no entorno daquela produção, né? Então, fundamentalmente esse o propósito. E do que se trata isso? De identificar e aprofundar as condições socio-históricas e conjunturais em que se insere a charge, no recorte estabelecido para a pesquisa, considerando-a a prioristicamente um fenômeno comunicacional e uma produção cultural inerente de um processo social mais amplo. Então, assim, a necessidade de compreender a charge inserida no contexto, e não o contrário, né? Fazer com que o contexto ou a conjuntura funcione para entender a charge, mas o movimento inverso. Que conjuntura e que contexto é esse que potencializa ou que dá elementos para que essa charge possa ser produzida da forma como ela foi produzida, né?
E aí aqui tem ao mesmo tempo que tem esse movimento da busca da sistematização, também tem um pouco assim, um movimento de dialogar com o pesquisador, sugerir algumas coisas, oferecer alguns entendimentos de como tem sido o processo de análise, de desenvolvimento dessas análises. Porque assim, é muito comum a gente ter, inclusive nos nossos processos de desenvolvimento de pesquisa, é quase um estatuto, né? Vamos fazer a parte teórica e depois a análise empírica, então essa dicotomização. O primeiro movimento é dizer o seguinte, olha, esse movimento de contextualização que é feito já é a aplicação da metodologia. Então você não chega ao objeto pensando na estrutura do trabalho, né? Então estamos lá desenvolvendo o trabalho acadêmico e tal. Então agora eu vou aplicar a metodologia ali no 4º capítulo, que é quando eu estou analisando a charge. Não, a contextualização que tá sendo desenvolvida, ela é o movimento do desenvolvimento da metodologia, ela está na pesquisa, ela está na aplicação disso. Parece ser óbvio, mas assim, às vezes até a gente como orientadores, ou quando estávamos na condição de orientando, parecia que tinha essa dicotomização. Olha, primeiro faz aí a parte teórica, a gente vai para os estudantes e fala, na qualificação você tem que levar pelo menos a parte teórica. A parte teórica isso parece ser básico, mas é importante que seja demarcado isso com muita contundência para dizer, olha, eu já estou aplicando a metodologia, mesmo que eu não cheguei ainda no detalhamento específico da análise daquela charge, mas isso aqui eu estou fazendo porque eu preciso disso para fazer a própria análise específica daquilo. Então, todo o trabalho da pesquisa bibliográfica, com vistas à realização de uma análise histórica e historiográfica para subsidiar a contextualização, já é um movimento de aplicação da análise do discurso chárgico. Internalizar isso para poder fazer funcionar essa tentativa de superar essa dicotomização de que eu estou desenvolvendo uma parte teórica ou histórica, contextual, para depois chegar na análise da charge e só naquele momento é que eu vou fazer a aplicação da metodologia. Algo assim. Eu gasto algum tempo tentando pontuar um pouco essa compreensão. Análise discursiva. Aqui, efetivamente, é onde a gente percebe a influência ou a importância da análise do discurso como método, como disciplina, como metodologia e como método que se impõe ou que se apresenta para subsidiar essas análises, né? E aí aqui, também, talvez assim, o que mereça ser demarcado aqui é que para a construção da metodologia da análise do discurso chárgico, que é a expressão que eu tenho utilizado para caracterizar qual é essa metodologia, ela não se apoia numa única ou numa vertente específica da análise do discurso, mas busca encontrar nas diversas variantes e vertentes da análise do discurso elementos importantes. Porque, por exemplo, só para mostrar um pouco isso, na linha mais clássica da análise do discurso, a análise de discurso de linha francesa, por exemplo, eu fiz uma disciplina lá na UEL com um professor que era uma referência da discussão, porque eu estava começando esse processo e eu queria entender se era por aí que eu iria caminhar. E eu perguntei para ele, mas assim, a análise do discurso, essa, de linha francesa, ela se aplica a objetos visuais? Ele falou categoricamente que não. Isso foi lá pelos idos de 2002, 2003, né? Ele falou, não. Eu falei, não, mas não mesmo? Ele não. Então, assim, é alguém que tinha uma filiação talvez a uma geração da análise do discurso que tinha esse entendimento. E assim, claro que a própria matriz da análise de discurso de linha francesa avançou nisso, se é que aquilo foi, em algum momento, algo próprio dessa compreensão, né? Ou se era uma compreensão do professor que trouxe essa coisa para mim, né? Mas, enfim, então, assim, não estou preocupado de saber se a análise do discurso ou alguma linha entende ser possível ou não aplicar isso em objetos visuais. Eu entendo que sim e vamos lá, né? Então,
E vou buscar nas vertentes da análise do discurso que tomam isso como uma possibilidade e realizam efetivamente essa análise. A intencionalidade, isso é outra coisa que também você pergunta para um analista do discurso, eu vou chamar assim mais ortodoxo, mas a intencionalidade tem alguma importância para a análise do discurso? Ele vai dizer categoricamente que não, porque a análise do discurso não está no sujeito, está nas relações e tal. Mas assim, a intencionalidade no que diz respeito a compreender uma charge parece ser fundamental, né? O lugar do sujeito, o chargista que pensa, como ele pensa, a intenção que ele tem, não é fazer a análise a partir de qual foi a intenção dele, mas saber qual foi e levar isso como um elemento importante para o processo de análise é algo que me parece fundamental. Então, assim, não vou ficar preso a esse dogma, por assim dizer, da análise do discurso que desconsidera o dado da intencionalidade. Até porque tem algumas linhagens da análise do discurso que parece já aceitar de uma maneira mais importante. Manguenot tem feito um pouco essa né, contribuição. Enfim, então, é isso, não se prender a uma linha, a uma linhagem, né, a uma matriz, mas entender a importância do discurso como um elemento fundamental para poder aplicar sobre a análise da charge. E aí os conceitos fundamentais da análise do discurso, esse a gente traz para dentro da metodologia, que é a compreensão das condições de produção, a situação de enunciação, o contexto, o entendimento da dialeticidade entre a formação discursiva e ideológica, que são conceitos básicos aí arriscaria dizer que de todas as vertentes da análise do discurso e que a gente se apropria para considerá-la como um elemento fundamental na construção dessa metodologia. E pensar os elementos semióticos e estéticos da condição de imagem, que é fundamentalmente a charge, né? Charge como uma imagem. E aí pensá-la como um fenômeno comunicacional e uma produção cultural de natureza imagética, fundamentalmente isso. Inclusive o elemento verbal reconhecido como um elemento visual, né? E aí tem, né, também se atentar a isso, né? Partindo do pressuposto da centralidade que a imagem ocupa na sociedade atual, então é isso, pensar lá a charge como inserida numa realidade assim, num contexto sócio-histórico mais amplo, né? Isso, ela está inserida numa sociedade em que a imagem ocupa uma centralidade como forma de expressão e como produção, inclusive, comunicativa. Obviamente, atentar para os elementos gráfico-visuais, a organização técnica da imagem, as dimensões, cores, os objetos, os personagens, isso tudo assim, reconhecidamente o básico, né, para quem vai estudar um objeto visual, né? Destacar os desvendamentos discursivos obtidos a partir das figuratividades, então, como o elemento figurativo aponta os atravessamentos que permeiam o discurso, as significações, as representações simbólicas, as alegorias, os estereótipos. Então, como isso se manifesta e como isso expressa uma discursividade a partir desses elementos figurativos. Observar, dentro do contexto da charge, a presença da caricatura como um elemento constitutivo, caricatura aí no entendimento, naquela delimitação anterior de retrato caricato, como isso se expressa. Observar o processo de isomorfização, como isso é operado, né, em determinadas charges. Então, são aspectos que são importantes de serem observados, não necessariamente estão presentes em todas as charges, mas a importância de se observar para esses elementos semióticos e estéticos presentes na charge. A paralinguagem, que é isso, é o entendimento de como o elemento verbal se apresenta de modo visual, né? E aí tem algumas imagens que vão dimensionando isso, né? Então, a presença das cores, né? A presença dos riscos, das achuras, o que isso... são elementos figurativos que expressam significações, que expressam sentidos e que conferem, que precisam ser observados nos movimentos de análise.
as cores, as caricaturas, né, a presença da caricatura como elemento constitutivo, né, a questão da zoomorfização, né, o gorila, o Drácula. Né, então, são elementos que precisam ser observados para poder ser explorados no universo da imagem. A questão da paralinguagem, né, como a cor vermelha da palavra, a palavra mais, né, em caixa alta, maior, ela vai diminuindo. São elementos de figuratividade que dialeticamente se relacionam com o elemento verbal. Né? Então, observar isso no movimento de análise. Os procedimentos disso. Né? Então, identificados esses elementos, como fazer com que eles possam ser operados. Né? E aí aqui, aquela preocupação, né, inicial. Ela não se trata de um conjunto de regras ou etapas de modo rígido, invariável, né, mas que elas possam ser adequadas e ajustadas aos objetivos propostos para determinada pesquisa. Né? Então, alguns elementos estão presentes, outros não estão, e como isso pode ser operado para análise. Faz uma discussão, né, um pouco assim, do conceito de interpretação. Então, realizar uma análise chárgica é um exercício de interpretação. E aí tem toda uma definição assim, conceitual, epistemológica do conceito de interpretação. Acho que não cabe estender muito isso, mas tem uma argumentação, uma elaboração no texto, vale observar isso para poder entender que o que se opera ao fazer uma análise de uma charge é um movimento de interpretação e que, portanto, não confere verdade absoluta sobre a coisa, nem toda interpretação necessariamente, vamos dizer assim, é válida, né? Você pode produzir uma interpretação desviante, né? Então, acho que é um pouco essa preocupação de não tornar o movimento de análise algo sempre do campo do correto, do verdadeiro, do irrefutável. Né? Então, essa era a preocupação de pensá-la como um exercício de interpretação. Né? Aí, ao desenvolver isso, a necessidade, claro, de sempre ter né, de maneira muito consistente o objeto empírico e a problemática de pesquisa, porque disso também isso propicia o desenvolvimento da pesquisa de uma maneira mais contributiva, porque é isso. Você vai desenvolver uma análise histórica para fundamentar a sua contextualização a partir dessa delimitação, senão você vai, né, assim, de repente, estabelece um tempo para contextualização desnecessário para o objetivo da pesquisa. É importante isso estar, por isso que eu falo que também permeia um pouco algumas dicas, algumas preocupações que são gerais e que não só incidem sobre as análises, né, quem faz análise de charge. Né? Uma outra coisa que acho importante, né, quando a gente faz pesquisa com charge, sim, a nossa ânsia de usar o máximo possível das charges, mas, poxa, eu tenho um universo de 200 charges, eu não vou conseguir analisar as 200, o que eu faço com as outras? Eu posso utilizá-las num movimento de ilustrar, de ornamentar o texto no momento em que eu estou fazendo a contextualização, e que, assim, que ela não faça parte do corpus de análise, mas eu posso usá-la dentro do trabalho né, do meu trabalho, mas ter a preocupação de dizer qual é o corpus específico e quais aquelas que vão cumprir uma função mais ilustrativa de fato. Né? Então, um pouco essa preocupação que eu, né, também desenvolvo dentro desse momento de construir os procedimentos básicos de análise. E aí, a partir daí, efetivamente aplicar aqueles elementos essenciais que foram apontados. Né? Considerando se tratar a charge, se tratar de um objeto intertextual, então também tem uma preocupação metodológica de apresentar e disponibilizar, quando da análise, né, de um projeto de análise de charge, o máximo possível a íntegra do universo discursivo intertextual. Então, por exemplo, a gente vai analisar uma charge publicada na Folha de São Paulo, né, naquela parte de opinião da Folha de São Paulo. Aí a gente tem a tendência de só disponibilizar, no contexto do nosso trabalho, a charge. E mata, né, e frauda o seu universo intertextual. Então,
para a aplicação da metodologia, a importância de que o máximo possível seja disponibilizado essa íntegra do universo discursivo para poder estabelecer os diálogos, inclusive com o leitor, do movimento que a gente faz da análise, né? Considerar sempre, aí já partindo um pouco para o final dessas considerações da metodologia, assim, algumas, ao mesmo tempo, elementos importantes da aplicação da metodologia, mas também funcionando como dicas importantes. Considerar, eu estou colocando ali 2 movimentos reflexivos no ato da pesquisa. O que eu estou trazendo com isso? A pesquisa, o que a gente faz de pesquisa não cabe, invariavelmente, não cabe nos produtos que a gente realiza da pesquisa. A gente faz uma pesquisa que resulta numa monografia, numa dissertação, numa tese. O trabalho de pesquisa não cabe nisso, né? E é importante que a gente entenda que há o movimento da pesquisa e aquilo que vai caber ali, para que a gente... porque muitas vezes a gente também corre o risco de receber algumas críticas, e, né, vai ser um pouco o último aspecto que eu vou apontar, que assim... né, já antecipar isso, né? Eu vou para um evento e falar, o seu trabalho parece que faz o seguinte, parece que a Charge está querendo legitimar uma análise política que você está fazendo antes de analisar a Charge. Mas eu fiz a pesquisa toda antes, eu estou aqui fazendo a disseminação da pesquisa. E na disseminação da pesquisa, ela é resultado do que foi a pesquisa. Eu só tenho um artigo para escrever, eu não tenho como dizer tudo isso. Então, para você parece que a Charge aqui está só querendo afirmar e legitimar uma análise política que antecede a análise da Charge, mas não. Todo o trabalho foi realizado e aqui eu estou mostrando os resultados disso, né? E por isso eu não posso fazer essa dicotomização de uma análise política, de uma análise teórica, da análise empírica do objeto, né? É uma dialética isso, né? Então, esses 2 movimentos eles têm que ser compreendidos para que a gente possa compreender como a metodologia está sendo aplicada, né? E também uma preocupação de que nem tudo que a gente faz no trabalho da pesquisa, no primeiro movimento, precisa ir para o segundo movimento, que é o da sistematização, que é o da produção acadêmica formal. Por exemplo, faço essa ponderação. Eu, no começo, naquele movimento mais das experimentações, eu utilizei em algumas situações a metodologia da iconologia do Panofsky. Aí tem lá o primeiro movimento, a descrição do que você está vendo. Aí eu estou vendo um homem, eu estou vendo uma mesa e eu estou vendo Gente, eu posso pular essa parte. Na hora de fazer o meu movimento de pesquisa, eu até posso registrar isso nos meus cadernos de anotação, mas eu não preciso levar isso para o meu artigo, isso, né, coisa do tipo, né? Faço um pouco essa ponderação, né? Então isso, tarefas puramente descritivas ou passíveis apenas de observação só eventualmente devem ser incorporadas ao processo de interpretação e análise, né? Então um pouco esse movimento. Então olha lá, as ponderações. Dimensionar adequadamente o exercício de erudição, né, em relação à fundamentação teórica do objeto. Quantas vezes vai falar sobre né, o exemplo, né, um exemplo pessoal. A minha primeira orientação, né, no doutorado em História, a professora traz aí um primeiro texto para a gente analisar. Eu levei um texto, eu queria discutir as transformações do mundo do trabalho na década de 80. E aí eu levei um texto de quase umas 40 páginas, estudando o início do processo de industrialização no Brasil. Cheguei lá achando que eu estava abafando, né? 40 páginas e tal. E aí? Né? Mandei o texto, ela leu, falei, e aí? Sai alguma coisa daí? Daqui não sai nada, não. Você não quer discutir década de 90? Para que você quer falar sobre início da industrialização no Brasil? Né? Primeiro, você está usando assim, referências que nem são as melhores para tratar disso. Então, assim, às vezes a gente, né, se imbui de um movimento aí, né, de buscar erudição e analisar adequadamente o que vai funcionar para o trabalho de pesquisa, né? Sobre a questão, né, assim, de teorizar sobre Charge, né? A gente também sempre tem, e em Charge,
apresentar a teoria, né, do que entende de charge, quais são as bases e tal, e tal. Mas assim, qual é o lugar disso no trabalho, né, no trabalho de pesquisa efetivamente? Né? Como a metodologia da análise do discurso chárgico pensa isso? Assim, se for para demarcar pontualmente o conceito de charge que vai subsidiar o trabalho, talvez isso nem mereça, né, vamos lá, um capítulo específico. Por quê? Porque você vai estar oferecendo tão somente a base conceitual que vai dimensionar o trabalho a ser realizado de análise. Agora, se eu tenho algo novo a dizer, se eu estou propondo uma ampliação de um conceito, se eu estou propondo uma reflexão original sobre o conceito, isso merece lá um capítulo específico. Então, um pouco esse movimento, a gente entender exatamente qual é o lugar da teoria de base para aquele trabalho que a gente vai desenvolver. Olha lá, a forma como a charge aparece é a ponderação que eu comentei sobre a dialeticidade entre a análise política e a análise charge, que elas sejam correspondentes, para que isso não pareça, né, ou não caia na tentação de receber a crítica de que mas você está usando a charge para fundamentar a sua visão política da coisa. Então eu quero fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, né, por exemplo, e aí eu vou usar charges que remetam à crítica ao governo Bolsonaro. Aí vai dizer, você já tinha uma análise política pregressa e você só usou a charge para validar a sua análise política. Não, o movimento da pesquisa me trouxe isso e eu estou apresentando os resultados de acordo com o que foi o processo de pesquisa. Né? E por fim, eu faço, né, e não vou dar muita atenção a isso, né? Não aqui, mas assim, como eu tenho, nesse processo de pesquisa, perpassado diferentes ambientes comunicacionais, era importante chamar a atenção para que a gente necessariamente entenda a especificidade de cada um desses ambientes comunicacionais em que essa charge está presente. A minha trajetória fundamental é a análise das charges da imprensa sindical e na chamada imprensa das classes subalternas, e para isso eu preciso entender o que é o sindicato, como se relaciona o sindicato, como que é a relação do chargista com o sindicato. Eu era jornalista de sindicato. O chargista que trabalhava comigo, nós produzíamos o argumento da charge juntos. Então tem uma dinâmica. Agora, o chargista que publica para a Folha de São Paulo, ele é um chargista já renomado, que o jornal compra a charge dele e tal. Então é isso, é a necessidade de se atentar para esse universo, para esse ambiente. Aí, os que eu trouxe aqui para o material. A especificidade da imprensa sindical e da imprensa das classes subalternas, jornais dos movimentos sociais, né, um pouco nesse campo, da imprensa burguesa, a produção autoral cada vez mais importante e mais volumosa, então observar quem são os chargistas, como que são os movimentos da disponibilização da sua produção chárgica, o universo virtual como universo de disseminação dessa produção, a particularidade da charge editorial, que é uma especificidade muito importante, tanto na imprensa sindical quanto na imprensa burguesa, e coletâneas de charges, porque elas cumprem dois papéis fundamentais. É talvez um dos principais lugares em que a gente pode buscar a charge pensando como fonte histórica, mas elas também em si têm uma função comunicativa. Uma coletânea de charge produzida por um sindicato para homenagear ou para representar os 30, 40, 50 anos do sindicato também cumpre uma função comunicativa no seu tempo de publicação. Então, é um pouco olhar para essas singularidades, essas especificidades desses ambientes, para que também a análise possa ser realizada da maneira mais adequada possível. E aí aqui só algumas charges que mostram isso. Então algumas charges em contexto da imprensa sindical e da imprensa das classes subalternas, a presença da charge no contexto da imprensa burguesa, a presença da charge como produção autoral, essa primeira imagem aí é de uma fanpage Cartunistas contra o Golpe, né?
e a outra uma página de um chargista, Márcio Baraldi, que é um chargista do Universo Sindical. E as coletâneas de charges, essas duas coletâneas do Universo Sindical, e essas duas que são derivadas de outras produções de chargistas, né, que publicaram e, de repente, né, compilaram aí a sua produção. E não podia deixar de agradecer, né, a tudo que representou o professor Canin, né, que de alguma forma me abriu o espaço para eu poder né, iniciar essa trajetória, né, me aceitando como seu orientando. Professor Valdomiro, por toda a trajetória, pelo que representa para mim e para todos nós, e pela oportunidade de poder trazer essa contribuição aqui para vocês. Obrigado, gente. Uma boa e uma má notícia. A boa notícia foi ótima. Obrigado. A má notícia. A gente tinha até 7h15. A gente passou um pouquinho do tempo. A má notícia, então, é que a gente, lamentavelmente, não vai abrir para perguntas. Mas a gente tem ainda amanhã. Tem hoje a sessão de autógrafos. Você não sai, fica. Democraticamente você fica já, né? Por favor. Então, assim, dá para ter um contato direto com o Rosinaldo já também, se tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, já, né? Agora dá para conversar com ele. Amanhã também no congresso dá para conversar com ele, mas para não fazer fake news, né? Precisamos terminar com a salva de palmas que eu tinha prometido no começo. A gente já emenda a sessão de autógrafos. Então, os autores, a gente já convida daqui a pouco os autores para vir aqui para a mesa, mas antes a gente só queria apresentar, via redes sociais a gente já apresentou as obras que vão ser lançadas aqui autografadas, mas a gente queria apresentar a plateia e convidar a plateia para que prestigie o autor, venha coletar aqui. Então, as obras que as pessoas inscreveram no Congresso para terem sessão de autógrafos agora, você pode passar para mim, Céu? Então, a ordem é meio aleatória, mas a primeira, charge elementos de teoria e subsídios para uma metodologia de análise que dispensa apresentações, já que foi o motivo da conferência, que é do Rosinaldo Miani. A outra, professores protagonistas, os quadrinhos em sala de aula na visão dos docentes, da Marsupial Editora, que eu acho que o Lúcio Luiz não está aqui. Mas foi uma doação da editora Marsupial, que a gente aceitou de bom grado, e também compôs a mala, o kit, né, de vocês. É a mala. Quadrinhos, profissão e trabalho criativo, Gledson Ribeiro de Oliveira, talvez das obras inscritas seja a mais empolgada, né? Ele botou no Facebook, eu vou lançar a obra nas jornadas, antes da gente saber que a obra ia ter nas jornadas, por isso que eu estou dizendo. Então, não foi propaganda enganosa também do Gledson. Quadrinhos Educação, volume 7, que é uma coletânea do Amaro e do Tiago Modenese, lá de longa data também. Volta só um pouquinho para coletâneas, desculpa. São vários autores, alguns estão inscritos no Congresso, outros não, mas são vários autores. Era só isso que eu queria colocar. Próxima. Ângela tem uma dívida do Lucas Nóbrega, que foi o trabalho de TCC dele. Eu aprendi isso hoje vendo a comunicação do Lucas, né? Também está aqui. Próxima. Lucas Peter Alves Costa, Quadrinhos, Autoralidade, Práticas Institucionais e Interdiscurso, que é um e-book, calma, que é um e-book. Então, assim, o autor não vai autografar, mas Google dá para baixar o livro gratuitamente, né? E é um livro bem interessante. Então, Quadrinhos, Autoralidade, Práticas Institucionais e Interdiscurso.
E a próxima, Os Donos da Rua. Tem um subtítulo, mas eu juro que eu não estou conseguindo enxergar. Perfeito. Do Rodrigo, que... Rodrigo, tá ali, pronto. Que foi bastante perguntada durante o congresso, que tem duas modalidades de obra. A obra que é vendida na Comics, na banquinha, e a obra que não é vendida na Comics, na banquinha. As que não são vendidas na Comics, na banquinha, você vai atrás do autor e compra com ele. Né? Acho que é o perfil dessa, que é o caso. E a próxima, Humor e Pandemia, Riso e Resistência, que tem vários autores, eu sou um dos autores também, e essa também é do pacote do Compra com o Autor. Tá? Então, eu convido todos os autores... Ah, desculpa, Ciro, me desculpa, não é pessoal. Tem mais duas, inclusive. A do Ciro Inácio Marcondes, que é o ZIP, né? Quadrinhos e Cultura Pop, que é uma coletânea, né, de vários textos seus. E tem mais uma. Imagem, Pesquisa e Criatividade, os quadrinhos como vetores de conhecimento. O Amaro vai ficar com duas cadeiras ao mesmo tempo aqui, né? O Caetano Galindo Borges e a Natânia, que organizaram, que é da ASPAS, Associação dos Pesquisadores, né, de Arte Sequencial, que é bastante importante também, e que regularmente disponibilizam os textos dos congressos, né, em forma de livro, bastante elogiável. Amaro, de novo. Produção e circulação de publicações de quadrinhos religiosos no Brasil entre 60 e 2014. Eu tive a honra de ler antes esse livro. Ele falou que modificou bastante, mas eu entendo que é um livro referencial no tempo. Próximo. E o Autofagia, organizado pelo Guilherme, que faz experimentações sobre quadrinhos poético-filosóficos e afins, e também com textos analíticos sobre o assunto. Acho que era o último. Ok. Agora sim, eu convido todos os autores para sentarem na mesa. Se não tiver vaga, pega a cadeira, a gente vai improvisando aqui. Quem quiser pegar os autógrafos com os autores também estão convidados a formar fila. Estou sendo otimista.
you